Criar filhos não é tarefa fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 princípios que os pais precisam ter para ter filhos mais tranquilos e felizes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jaciane Lara e eu gosto muito de pesquisar e estudar sobre educação dos filhos, convivência familiar e tudo que eu estudo, eu coloco em prática e eu vejo que é legal, eu gosto muito de compartilhar com vocês para mais pessoas terem acesso a isso. E sobre a criação dos filhos, a gente sabe que vai muito além das noites mal dormidas, vai muito além dos gastos com alimentação e escola, porque nós estamos colaborando para a inteligência da criança, inteligência emocional, para o cidadão do futuro. E pesquisando eu descobri que nós temos que ter princípios na educação dos nossos filhos. E através desses princípios, nós vamos ter filhos mais felizes e, consequentemente, muito mais tranquilos e obedientes. Então eu gostaria muito mesmo que vocês se inscrevessem aqui no canal para me dar um gás aí para eu trazer conteúdo para vocês. Toda semana eu tô trazendo 2 conteúdos, né? 2 dias por semana na segunda e também na quinta-feira às 10 da manhã. E são conteúdos que agregam a vida, é muito bom. Então se inscreva aí que vai ser bem legal. Primeiro princípio que nós como pais temos que ter: ser mais positivos. Eu até já falei em outros vídeos sobre isso. A pessoa que é positiva, ela exala uma tranquilidade, ela passa isso. E a pessoa que é muito negativa, ela já vai transmitir uma coisa diferente, um sentimento ruim. E as crianças, elas têm uma empatia muito grande, elas conseguem sentir o que os pais estão sentindo, elas têm essa capacidade. E se os pais estão negativos com várias situações do dia a dia, nervosos por algum motivo, ela vai acabar transmitindo esse sentimento, essa negatividade e, consequentemente, a criança vai sentir, vai ficar mais triste. Então, sendo positivos, a gente também está colaborando para que os nossos filhos sejam mais felizes. Segundo princípio que nós temos que ter autocompaixão e ser grato. O que é ter autocompaixão? É nós admitirmos que nós erramos, que nós não somos perfeitos. Eu até li num livro do Augusto Cury que ele fala sobre a importância de chorar na frente dos filhos. Isso não é demonstração de fraqueza. Quando os filhos veem que os pais choram, que eles sofrem, eles percebem que os pais também têm sentimentos. E os pais poderem falar sobre isso com os filhos é muito bom, porque gera uma conexão muito grande e a criança começa a entender que não existem pessoas perfeitas. E eles começam até a lidar melhor com as frustrações do dia a dia e também ser grato. Vários especialistas dizem que sentir gratidão ajuda as pessoas a serem mais felizes porque elas percebem que elas têm muitas coisas boas ao seu redor. Então, temos que ensinar a criança a ter autocompaixão para que elas percebam que podem errar, que podem acertar, que devem pedir desculpas quando erram e também ser gratas percebendo as coisas boas que têm ao redor. Tudo isso colabora para a felicidade da criança. Terceiro princípio: não ser possessivo e dar autonomia às crianças. Pais que mandam muito e dizem não para tudo não estão colaborando para ter um filho feliz e mentalmente forte até mesmo no futuro. Porque quando não deixamos as crianças ter experiências, nós estamos deixando elas com medo. Ela começa a ter medo das coisas, ela começa a ficar insegura até mesmo com elas mesmas. As crianças são muito curiosas por natureza e elas querem ter experiências, elas querem mexer no barro, elas querem correr na grama descalço. E você tem que dar essa experiência. Porque quando a criança corre na grama e tem um espinho e ela espinha o pé, ela vai entender que aquilo machuca. Então vai querer usar um chinelo, um tênis. É um exemplo. Eu já vi mães que não deixavam as crianças sentar na grama porque poderia se machucar. Então as experiências são muito importantes, todas as experiências. A autonomia que a criança precisa ter. Dá autonomia para ela escolher uma roupa depois do banho, autonomia para ela tomar o banho dela sozinha. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que a criança não tem essa capacidade, mas ela tem. E ela precisa dessa autonomia para ela ser mais forte mentalmente, para ela ser até mais sociável com as pessoas. Todas as experiências são válidas. Minhas filhas queriam brincar no barro e eu, o lado possessivo da mãe aqui, não queria deixar, porque eu pensei, vai se sujar, vai gerar muito transtorno. Mas eu pensei, não, é a experiência que elas querem ter. E deixei, aquilo foi tão enriquecedor, eu escutei risadas que eu não escutava há muito tempo. Então, quando a gente permite experiências, a gente está deixando a criança mais feliz, mais inteligente, mais criativa, mais tranquila e mais obediente.
Quarto princípio que os pais precisam ter: nunca brigar na frente dos filhos, ter uma boa relação. É muito importante que tenha essa boa relação entre os pais, porque quando os pais estão discutindo por alguma coisa, a criança ela tende a pensar que ela é a culpada. E então ela tenta fazer de tudo para chamar atenção para ela, para que os pais parem de brigar. Podem perceber, se os pais estiverem discutindo, ela grita, ela chama, ela chora, ela faz alguma coisa para que os pais vão lá. Mas o que acontece na maioria dos lares? Que quando a criança está chamando a atenção ali, sobra para ela, porque os pais já estão estressados por conta da situação, da briga ali, e acabam brigando até com a criança. Então o ideal é que esses assuntos mais sérios, que tenham que ser resolvidos, não sejam na frente das crianças. Espera a criança dormir, ou vai para um ambiente que a criança não esteja. Não é legal na frente da criança. Porque crescer num ambiente de brigas é crescer num ambiente tóxico. Prejudica muito no desenvolvimento da criança. Não é um ambiente legal. Enquanto viver num ambiente tranquilo é muito melhor. Então, conversas sérias longe da criança. A mesma coisa, pais separados. Um não pode falar mal do outro, jamais, porque a criança ama os dois. E se a mãe ou o pai um fala mal do outro, isso também não é legal para a personalidade da criança. Então, sempre ter boa relação na frente dos filhos. Quinto princípio: cuidar da saúde mental. O que é ter uma saúde mental? É quando a pessoa está bem consigo mesma, está tranquila e feliz. Mas a gente sabe que uma das doenças que mais cresce no mundo é a depressão. E pais deprimidos, tristes, contribuem para a infelicidade do filho, o estresse do filho. Como eu disse antes, as crianças elas têm uma capacidade muito grande de empatia. Elas sentem o que os pais sentem. Então, se os pais não estão bem, os filhos também não vão estar bem. Por isso, é importante cuidar da saúde mental. Se as coisas não estiverem bem, é até legal procurar um especialista se for o caso. Sexto princípio: conviver bem com os filhos. Tudo que eu falei até agora colabora para a boa convivência com os filhos. É muito importante conversar, ter diálogo com os filhos, porque essa convivência dos pais com os filhos contribui muito, muito mesmo para a formação do caráter das crianças, até mesmo no futuro. Eu como professora, eu já vi mães chegarem com crianças de 7 ou 8 anos e falar que não podia com a vida do filho. Como assim? Tudo isso começa desde quando ele é pequeno, é a convivência que nós pais estabelecemos, não é a criança está aprendendo, a criança não compreende o mundo ainda como nós adultos. Somos nós que ensinamos o que é certo e o que é errado, somos nós que temos uma visão de mundo e passamos para os nossos filhos. E tudo vem através dessa convivência, porque nós somos as pessoas que a criança pode contar sempre que precisar. Se a criança não tiver uma boa convivência com os pais, poderá ter problemas no futuro. Então, basta a gente refletir como que nós estamos tendo essa convivência com os nossos filhos e corrigir falhas caso seja necessário, caso a gente perceba que estamos errando em alguma coisa. É importante ter uma intimidade com os filhos, eles poderem falar o que eles quiserem para nós, sem ter medo de ser julgados, e nós poder falar com eles também. Essa convivência é fundamental. Sétimo princípio: respeitar o ponto de vista das crianças. Bom, se nós temos uma boa convivência com os filhos, nós damos autonomia para a criança e dialogamos com eles, é normal que as crianças comecem a se posicionar sobre vários assuntos. E isso é muito bom, demonstra inteligência, que ela começa a perceber o mundo e ela começa a dar o ponto de vista dela, a opinião dela. Muitos pais pensam que quando a criança discorda deles, as crianças estão batendo de frente ou estão sendo mal educadas. Não é porque a criança discordou de você que ela está sendo mal educada, não é isso. Basta a gente olhar para ela e pensar por que ela está agindo desse jeito, por que ela está pensando assim, por que ela está colocando opiniões, quer dizer. Então, é muito importante que a criança se posicione, porque crianças assim, que conseguem falar seu ponto de vista, serão adultos brilhantes, que vão crescer, vão saber se defender, vão saber colocar seus pontos de vista. Então, o legal é quando a criança discordar de você, quando a criança falar alguma coisa que não concorda com o que você falou, o legal é você chegar, mas por que você pensa assim? E argumentar com ela,
para que ela fale o ponto de vista dela. Às vezes ela vai perceber que, realmente minha mãe tá certo, meu pai tá certo. Isso é muito bom para a inteligência. Agora, se a criança discordar de você e você já achar que a criança está sendo mal educada, brigar com ela, você está matando a criatividade do seu filho. Não faz isso. Quando a criança der seus pontos de vista, dialogue, argumente, sem brigar, sem nada, porque isso é muito bom até para a convivência e principalmente para a inteligência da criança e para o futuro brilhante dela. 8º princípio: aceitar os filhos como eles são. Ninguém é perfeito, nem os pais e nem os filhos. Então jamais devemos fazer comparações, comparar nossos filhos com outras crianças, seja no nível de desenvolvimento, até principalmente na aparência física. Jamais devemos fazer isso, eu já falei isso em outro vídeo. Isso é crueldade. Então, quando a gente aceita que a criança é do jeitinho dela, com as capacidades delas, com a velocidade do desenvolvimento dela, isso é muito melhor. Você está mostrando para a criança o quanto você ama ela. E isso ajuda muito ela a ser feliz e tranquila. Muitas vezes, nós cobramos das crianças comportamentos que nem condizem com a idade delas. Eu já vi gente falando, vocês também já devem ter ouvido, uma pessoa falar para uma criança: você está agindo feito criança. Mas é criança. Então nós não podemos cobrar coisas a mais da criança, cobrar comportamentos que talvez ela não tenha idade para ter, cobrar aprendizados que ela não tem idade para ter. Tenha calma, aceita a criança, a velocidade da criança e tudo vai ser mais tranquilo, a criança vai ser mais feliz e você também. Não podemos cobrar demais e aceitá-los do jeitinho que eles são. 9º princípio, já estamos chegando no final. Brincar com os filhos. Isso é fundamental. As crianças são criativas e elas usam muito a imaginação. E para elas, a coisa mais divertida que tem é brincar com os pais. Então nós temos que ceder esse tempo e brincar com os filhos e ir na deles. Porque às vezes a gente vai brincar com os filhos e a gente quer tomar as rédeas, das brincadeiras. Não, entra na história deles, na imaginação deles e brinca. Nós temos que aproveitar muito esse tempo, porque daqui a um tempinho não serão mais crianças, não terão mais a imaginação e a inocência infantil. Essa imaginação tão linda não terão. E talvez nós, os pais, não seremos mais os heróis e as heroínas deles. As crianças crescem, esse momento a gente tem que aproveitar, porque estreita os laços, melhora a convivência, contribui para a imaginação da criança, para a inteligência dela. São momentos muito bons. Inclusive, pessoal, eu tenho uma playlist inteira de brincadeiras para toda a família. Podem acessar, eu vou deixar o card aqui para vocês verem, são muito legais. E chegamos ao 10º princípio: conhecer os seus filhos. Mas eu conheço meu filho. Conhecer profundamente, saber os seus gostos, as suas ideias, o que eles querem ser quando crescer, e ir adentro, saber tudo. Quem tem mais de um filho sabe que as crianças são diferentes. Podem ser 2, 3 irmãos, eles têm personalidades diferentes, ideias diferentes, querem ter profissões diferentes. Então, esse conhecimento profundo do filho é muito bom. É excelente porque você começa a perceber quando ele não está muito legal, quando ele está muito feliz por algum motivo, você já quer saber qual é o motivo. Esse conhecimento profundo é muito importante porque a convivência entre os pais e os filhos é aumentada, a criança se sente protegida pelos pais, isso é fundamental. Muitas vezes acontece das mães não saberem por que o filho está triste, ou não saberem por que ele está agressivo, ou por que ele está tão mal educado. Às vezes tem a ver com a relação entre eles. Então, por isso é muito importante conhecer os filhos profundamente, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua personalidade. Isso é fundamental. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí e compartilhe para mais pessoas terem acesso a esses princípios maravilhosos que temos que ter. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Um grande beijo e até mais.